Oi, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje, nós vamos começar a estudar as operações envolvendo frações. Hoje, nós vamos começar com a adição e a subtração, que seguem as mesmas regras. Então, os exemplos que nós vamos ver com adição também valem para a subtração, porque o procedimento é o mesmo, tá certo? A adição e subtração, elas podem ser divididas em duas situações, quando elas têm denominadores iguais e quando têm denominadores diferentes. Vamos começar vendo a situação de frações com denominadores iguais. Vamos pegar algum exemplo aqui, ó. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui do lado esquerdo, tá? Eu tenho a soma 2 oitavos mais 3 oitavos. O que significa isso? Eu tenho duas frações. Olhando a figura, eu tenho aqui, ó, eu vou representar 2 oitavos. Quer dizer que eu tenho um inteiro que foi dividido em 8 partes e eu vou considerar duas dessas 8 partes. Uma, duas. Na segunda fração, eu tenho 3 oitavos, ou seja, o meu inteiro foi dividido em 8 partes novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou pegar 3 dessas 8 partes. Uma, duas, três, certo? Como nos dois casos as figuras foram divididas no mesmo número de pedaços, os pedaços têm mesmo tamanho. Então, não tem problema eu somar tudo de uma vez, certo? Já que eles têm tamanhos iguais. Então, para eu saber quantos pedaços eu tenho, já que são todos iguais, 1, 2, 3, 4, 5 pedaços, cada um de tamanho 1 oitavo. Então, basta copiar o denominador, porque é o tamanho do pedaço que nós estamos considerando, né? Que são todos pedaços de mesmo tamanho, e somo os numeradores, certo? Vamos ver aqui nesse outro exemplo sem fazer figura, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 10 dozeavos menos 4 dozeavos. A regra é a mesma. O que nós vamos prestar atenção primeiro? Os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, nós vamos copiar o denominador. É a primeira coisa que a gente faz. Para adição e subtração de denominadores iguais, nós copiamos o denominador, no caso, que é o número 12, e depois nós operamos, nós fazemos a conta com os numeradores, ó. 10 menos 4. 10 menos 4, 6. Sempre no final, a gente observa, chegou numa fração que é possível simplificar, então simplifique. No caso, 6 dozeavos, eu posso dividir em cima e embaixo por 6. 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. Então, é a mesma coisa que 1 meio, ok? Vimos então que a regra para adição e subtração de denominadores iguais é bem simples. Copia o denominador e aí soma ou subtrai os numeradores, de acordo com a operação que foi apresentada ali. Mas vem sempre a dúvida, e se os denominadores forem diferentes? Como é que a gente vai fazer? Vamos ver agora como é o procedimento para adição e subtração de denominadores diferentes. Bom, quando a gente pega na forma de figura, tá? Eu tenho aqui 3 quartos mais 1 sexto. 3 quartos quer dizer o quê? Que eu peguei a minha figura inicial, dividi em 4 partes de mesmo tamanho e estou levando em consideração 3 dessas 4 partes. 1, 2, 3, certo? E depois eu tenho do lado 1 sexto para somar aí. 1 sexto quer dizer que eu peguei a minha figura, dividi a minha figura em 6 partes e estou considerando apenas uma dessas 6 partes. Dá para ver que os tamanhos são diferentes. Os tamanhos dos pedaços da primeira figura são diferentes do tamanho dos pedaços da segunda figura. Então, eu não posso somar direto, tá? Os pedaços vão ter tamanhos diferentes. Eu não posso falar que tá tudo bonitinho, tudo igual a quantidade. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou achar as minhas frações equivalentes. Lembra que nós vimos no outro vídeo como achar a fração equivalente? A gente vai usar agora
tá? O que eu vou fazer aqui então? Eu vou dividir novamente as minhas figuras de forma que todas as duas tenham pedaços de mesmo tamanho, tá? Então eu vou trabalhar com esses pedaços de mesmo tamanho. Vamos lá? Na primeira figura, então, eu vou cortá-la um pouquinho mais. Assim como nós fizemos lá nas frações equivalentes, eu não vou mudar o tamanho total da minha figura, tá? Nem vou mexer nas partes pintadas. Não estou pintando nada, nem estou apagando nada. Só estou cortando mais vezes a minha figura. Cortei aqui mais 2 vezes e consegui um total de 12 pedaços na primeira. Eu vou cortar a segunda figura para também ter um total de 12 pedaços. Eu corto aqui e aqui. Tá vendo? Agora as duas figuras foram divididas em 12 pedaços, então os pedaços têm o mesmo tamanho. Agora eu volto para a situação que eu tinha anteriormente, de denominadores iguais. Só que vai ficar assim, ó. 3/4, quando eu dividi em 12 pedaços, o denominador passou a ser 12, só que quantos desses 12 pedaços que eu tenho em consideração agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu já sei aqui que a fração 9/12 é equivalente à fração 3/4. Elas valem a mesma coisa, elas representam a mesma quantidade. Mas, porque a minha operação é de adição, coloco o denominador 12 aqui, porque minha segunda figura também está dividida em 12 pedaços, só que agora eu estou levando em consideração 2 desses 12 pedaços. Ou seja, 2/12 é equivalente a 1/6, que era a minha fração original. São duas frações equivalentes às originais, só que agora elas têm mesmo denominador. Se elas têm mesmo denominador, eu uso aquela regra que a gente viu agora há pouco. Como é que era a regra? Denominadores iguais, a adição, copia o denominador e soma os numeradores. 9 mais 2, 11. Tá feita a conta. Lembrando que se chegar no final e der para simplificar, simplifica. Se não, deixa do jeito que está, ok? Mas sempre vai ter que desenhar? Claro que não, né? A gente não pode ficar dependendo do desenho sempre. Então, o que eu tenho que fazer na verdade? Eu não encontrei um denominador que fosse múltiplo ao mesmo tempo dos denominadores originais. É o que eu vou fazer aqui. Como é que a gente fazia isso? Usando o MMC, mínimo múltiplo comum, né? Então, vamos calcular. Mínimo múltiplo comum, certo? Mas de quem agora? Dos denominadores das frações que estão envolvidas. Eu tenho 2/20 menos 2/25. Então, calculamos o MMC, o mínimo múltiplo comum, dos dois denominadores, 20 e 25. Lembra como faz? Coloca o 20, coloca o 25, passa o traço aqui. E só pode usar número primo do lado direito. Eu vou começar com o 2, porque eu tenho um número par. 20 dividido por 2, 10. 25 não é divisível, copia. Eu ainda posso usar o 2, 5 e 25. Não posso usar mais o 2. O 3 também não é um divisor aqui, eu vou usar o 5. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. O 5 novamente. E acabou. Para achar, então, o resultado, o mínimo múltiplo comum, nós multiplicamos os números obtidos aqui do lado. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. E multiplicamos o 4 pelo 25, que eu vou colocar aqui embaixo o resultado, 100. Então, o mínimo múltiplo comum entre 20 e 25 é 100. Vamos escrever, então, as frações equivalentes. Eu vou escrever bem abaixo das minhas frações originais, tá? Coloca o 100 aqui e aqui. Mas, se eu tive uma modificação no denominador, também vai ter que ter uma modificação no numerador. Então, o que a gente vai pensar? O 20. 20 vezes que número que resulta em 100? Eu sei que 20
vezes 5 resulta em 100, certo? Quer dizer que se eu tive que multiplicar o meu denominador por 20, o numerador também será, desculpa, por 20 não, tive que multiplicar por 5, quer dizer que o numerador também será multiplicado por 5. 2 vezes 5, 10. Agora, do outro lado, na outra fração. 25 vezes que número que dá 100? Vezes 4. Se o denominador foi multiplicado por 4, o numerador também será multiplicado por 4. 2 vezes 4, 8. E voltamos à regra de denominadores iguais. Basta copiar o denominador, que no caso é o número 100 que se repete, e fazer a conta 10 menos 8, que é igual a 2. Dá para simplificar, certo? Eu posso simplificar essa fração em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2, 1. 100 dividido por 2, 50. Então, 2 vinteavos menos 2 25avos é a mesma coisa que 1 50avos, certo? Então, quando a regrinha for de denominadores diferentes na adição ou na subtração, nós precisamos encontrar um denominador comum, certo? Através do MMC, você pode calcular MMC pelo dispositivo ou pela listagem de múltiplos, veja que você tem mais facilidade, aqui é mais rápido, tá? Encontre os novos numeradores, porque se muda o denominador, também vai mudar o numerador, e faça as contas com a regrinha dos denominadores iguais. Vamos ver aqui mais alguns exemplos, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, 5 sextos mais 4 inteiros em 1/8. Temos aqui um número misto, tá? Então, quando você tem um número misto, antes de fazer os cálculos, você precisa transformá-lo em uma fração imprópria. É a primeira coisa que você precisa fazer e nós vamos fazer aqui. A primeira fração, 5 sextos, eu vou copiar. E a adição, o sinal da adição também. Vamos lembrar? Para transformar um número misto em fração imprópria, nós copiamos o denominador da parte fracionária e para achar o numerador, a gente segue a regrinha. No caso, 8 vezes 4 é igual a 32. Esse resultado 32, nós somamos com o numerador 1. 32 mais 1, 33, certo? Mas tem algumas pessoas que não gostam ou não conseguem trabalhar com MMC. Então, nós vamos ver aqui uma outra forma de fazer esse tipo de conta sem recorrer ao MMC. Esse outro método também é possível, também é válido, porém ele pode ficar um pouquinho mais extenso, porque no final vai ter que ser feita necessariamente uma simplificação do resultado, tá? Mas, para quem tem dificuldade com MMC, ela é bem válida. Assim, não fica com esse medo de fazer a conta e pode enfrentar esse bicho de qualquer forma, tá? Ó, denominadores diferentes. A gente sabe que não pode fazer a conta direta. Um erro muito comum dos alunos, dos estudantes, é querer fazer o quê? 5 mais 33, coloca 38 em cima, 6 mais 8, coloca 14 embaixo. Isso está completamente errado. Nunca faça isso na adição e na subtração, tá? Você precisa dos denominadores iguais. Como é que você vai fazer nesse caso? Que você não gosta do MMC, você não sabe trabalhar com MMC. Pegue os denominadores e multiplique os dois. Então, 6 vezes 8. 6 vezes 8 é igual a 48. Esse será o novo valor dos denominadores. A operação continua sendo adição. Isso não muda, tá? Igual, igual. Não pode copiar os numeradores, porque houve mudança embaixo, tem que ter mudança em cima. Como é que você acha os novos numeradores? Tá vendo esse numerador aqui da primeira fração? O 5 que eu tenho marcado aqui, ele vai multiplicar o denominador da segunda fração. Então, nós vamos fazer o 5, que vai multiplicar o outro denominador, no caso, 8. 5 vezes 8
40. E no segundo denominador, nós vamos usar a mesma coisa. O 33, que é numerador da segunda fração, vai multiplicar o 6, que é o denominador da primeira fração. 33 vezes 6, 198. Voltamos para a primeira situação de denominadores iguais. Copia o denominador, no caso, 48, e soma 40 mais 198, 238. Como eu disse, o único porém que nós temos nesse método é que os números ficam grandes, tá? Você tem que trabalhar com números maiores e, consequentemente, tem que fazer uma simplificação no final. Aqui, eu vou simplificar por 2. 238 dividido por 2 é igual a 169. 48 dividido por 2 é igual a 24. E aí terminou a conta, tá? Então, dá para fazer sem o cálculo do MMC. É só seguir essa regrinha. E lembrando que se tiver um número misto, antes de fazer a conta, antes de qualquer operação, você precisa transformar o número misto em uma fração imprópria, tá bom? Antes de fechar o nosso vídeo, vamos ver mais um exemplo? Nesse exemplo aqui, eu já coloquei 3 frações com adição e subtração. Aqui, você não precisa fazer um parzinho, né? No caso, primeiro a adição, para depois o resultado fazer uma subtração. Você pode fazer tudo de uma vez, porque a adição e a subtração seguem a mesma regra. O que eu mudei aí um pouquinho? Observe que o denominador do 3 não tem. O 3 é um número natural. Então, toda vez que você tiver uma das parcelas, um dos números, sendo um número natural, ou seja, sem denominador, você vai dar o denominador para ele. E esse denominador sempre será o número 1. Cuidado, não é 0, é 1, tá? Porque lembra, toda fração é uma divisão. Se você quer escrever o número 3 na forma de fração, sem alterar esse número 3, você coloca sobre 1, porque ele está representando 3 dividido por 1, que é o próprio 3, tá? Comece por aí também. Antes de mais nada, você vai fazer isso, tá certo? E aí, nós vamos fazer os cálculos da soma e da subtração. 3 mais 1 quinzeavos menos 4 nonos, tá certo? A gente começa pelo MMC. Eu não vou montar o MMC agora, eu já vou colocar o resultado, que você, né, já sabe que tem que fazer isso. Então, o mínimo múltiplo comum entre 1, 15 e 9 é a mesma coisa que o mínimo múltiplo comum entre 15 e 9 apenas. O 1 não precisa entrar nos seus cálculos, já que o 1 é um elemento neutro. Mas ele vai ter essa modificação. O MMC aqui vai dar 45, tá? Então, olha o que vai acontecer. Os meus denominadores, todos os meus denominadores agora serão iguais a 45. Inclusive, o número 1 vai mudar para 45, tá? Então, 45, 45, 45. E vamos ver os nossos novos numeradores. O 1 para virar 45 foi multiplicado por 45. Quer dizer, então, que 3 vezes 45, 135. Depois, vamos lá. O 15 se transformou em 45. 15 vezes que número que dá 45? Vezes 3. Então, o numerador 1 também será multiplicado por 3. 1 vezes 3 é o próprio 3. E, por fim, 9. 9 vezes que número que resulta em 45? 9 vezes 5. Então, o 4 também será multiplicado por 5. 4 vezes 5, 20. Opa, eu errei aqui, ó. Aqui não é mais, é menos. Cuidado, não pode trocar os sinais. Tem que sempre ter muita atenção. É bom quando o professor erra, porque assim o aluno fica mais esperto. Ok?
Os denominadores estão iguais, adição e subtração. Copia o denominador 45 e faz 135 mais 3, 138, menos 20, 118. Essa fração não dá para simplificar, ela vai ficar assim mesmo, tá? Então, se nós seguirmos sempre as regrinhas, tá, de cada operação com fração, não tem erro, mas é preciso seguir a regra de cada um deles. A da adição e da subtração tem o mesmo procedimento, então tudo que vale para a adição vai valer também para a subtração. Nos próximos vídeos, nós vamos ver as outras operações, a multiplicação, depois a divisão, certo? E cada uma vai ter a sua regra, não pode misturar, tá? Vimos aqui que tem mais de uma forma de fazer, você vai escolher a forma que você achar mais fácil, o procedimento de adição e subtração que for mais fácil para você. Bom estudo e até mais!